Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nós estamos entrando agora na lição de número 8, que tem o seguinte título: O poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Essa lição tem os comentários de José Gonçalves e foi estudada no dia 24 de maio de 2015. Antes de nós iniciarmos esse estudo, gostaria de pedir para vocês uma ajuda aqui no canal. Você que tem sido abençoado através do nosso podcast, tem se aprofundado na Palavra de Deus e ainda não é inscrito, então se inscreva agora. Acione o sininho em todas as notificações e assim você estará contribuindo com o canal. Você pode também deixar o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. E o texto áureo diz assim: E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Lucas capítulo 8 e o versículo 25. Verdade prática. Ao mostrarem o poder de Jesus sobre as forças naturais e sobrenaturais, as Escrituras sublinham sua natureza divina e identidade messiânica. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 22 até o 25, e do versículo 35 até o 39, que diz: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoninhado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Introdução. Nesta lição estudaremos os relatos que mostram o poder de Jesus sobre as forças da natureza e também sobre os demônios. Até aqui os discípulos já tinham visto Jesus curando doentes e libertando pessoas oprimidas pelo diabo. Todavia, eles ainda não haviam visto o Mestre dominando as forças da natureza, nem tampouco alguém que andava nu
e vivia nos sepulcros ser devolvido ao seu convívio familiar. Estes fatos ocorreram quando Jesus acalmou uma tempestade e libertou o endemoniado gadareno. Em ambos os relatos, vemos as manifestações do poder e da misericórdia de Nosso Senhor, que sempre procurou o bem do homem, nem que para isso fosse necessário repreender as leis físicas do universo ou quebrar o poder de Satanás. Embora as forças espirituais do mal pareçam maiores que nós, Jesus é mais poderoso do que todas elas. Ele é soberano. Primeiro tópico: Jesus e as forças sobrenaturais. Em primeiro lugar, poder sobre a natureza. Até este ponto, Lucas já havia mostrado Jesus exercendo poder sobre os demônios e enfermidades. Lucas capítulo 4, do versículo 31 até o 44. Agora, ele o mostra exercendo seu poder sobre as forças da natureza. Lucas capítulo 8, do versículo 23 até o 25. A tempestade surge aqui como uma força impessoal, revelando que a harmonia original da criação se perdeu. Nesse momento, ela se levanta como uma força poderosa que precisa ser detida. Ao receber a voz do comando do Filho de Deus, as forças descontroladas da natureza param. Jesus põe ordem no caos. A cena foi tão dramática para os discípulos que arrancou deles a pergunta: quem é este que até aos ventos e à água manda? Em segundo lugar, poder sobre os demônios. Se a natureza é uma força impessoal, o mesmo não pode se dizer do diabo. A Bíblia mostra que ele é um ser pessoal, isto é, dotado de personalidade. Jesus e seus discípulos tiveram que enfrentá-lo muitas vezes. Ainda quando descrevia o relato da tentação de Cristo, Lucas informa que Satanás ausentou-se de Jesus por algum tempo. Lucas capítulo 4 e o versículo 13. Jesus derrotou o diabo na tentação do deserto, mas depois disso teve outros embates com ele. De fato, a Escritura registra vários casos de pessoas oprimidas e possessas de demônios que tiveram um encontro com Jesus e seus discípulos. Lucas capítulo 4, do versículo 33 até o 37, e o versículo 41. Capítulo 6, e o versículo 18. Capítulo 7, o versículo 21. Capítulo 8, e o versículo 27. Capítulo 9, e o versículo 39. Capítulo 10, do versículo 17 até o 19. Capítulo 11, e o versículo 14. E o capítulo 13, e o versículo 11. Em todos os casos, tais pessoas foram libertas e Satanás derrotado. Síntese do primeiro tópico. Jesus tem poder sobre a natureza e sobre os demônios. Segundo tópico. Jesus e a realidade dos demônios. Em primeiro lugar, uma realidade bíblica. A Bíblia desconhece a ideia de um diabo mitológico ou que é um produto da cultura humana. Nas Escrituras, Satanás e seus demônios são mostrados como seres reais. Uma das mais poderosas armas usadas pelo diabo é tentar mostrar que ele não existe. A Bíblia, no entanto, trata Satanás e seus demônios como seres dotados de pessoalidade. O próprio Cristo enfrentou pessoalmente Satanás no deserto e o derrotou. Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o 13. Jesus também revelou que o diabo possui um reino e que trabalha de forma organizada.
Lucas capítulo 11 e o versículo 18. Tal reino é tão organizado que o apóstolo Paulo mostra que esse reino maligno está organizado de forma hierárquica. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 12. Em segundo lugar, uma realidade experimental. Na Palestina do primeiro século, a presença de pessoas oprimidas ou possuídas por demônios era uma realidade do dia a dia. No Evangelho de Lucas encontramos dezenas de textos mostrando esta verdade. Lucas capítulo 4, versículo 41, capítulo 6 e o versículo 18. Lucas diz que Jesus curou muitos de moléstias. Lucas capítulo 7 e o versículo 21. Além disso, registra ainda que Jesus repreendeu espíritos imundos. Lucas capítulo 9 e o versículo 42. E que via a queda de Satanás em cada demônio que era expulso. Lucas capítulo 10, versículo 17 e o versículo 18. À luz da Bíblia, não há, pois, como negar a realidade dos demônios. Síntese do tópico 2. A Bíblia descreve o diabo como um ser real e experimental. Terceiro tópico. Jesus e a obra dos demônios. Em primeiro lugar, Jesus e a oposição dos demônios. O caso da libertação do endemoniado, que ocorre logo após Jesus acalmar a tempestade, é um dos muitos relatos que mostra como os demônios entraram em rota de colisão com Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas capítulo 8 e o versículo 28. Disse o espírito maligno. Isso era esperado que acontecesse por causa da própria natureza da missão de Jesus, que é destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3 e o versículo 8. Essa missão também foi confiada aos seus discípulos. Mateus capítulo 10 e o versículo 1. Lucas capítulo 9 e o versículo 1. E posteriormente posta em prática por sua igreja. Atos capítulo 5 e o versículo 16. Capítulo 8, versículo 6 e o 7. Em segundo lugar, Jesus e a libertação de endemoniados. Quando questionado sobre ter curado no sábado uma mulher com um espírito de enfermidade, Jesus respondeu: E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Lucas capítulo 13 e o versículo 16. O verbo grego traduzido como libertar é iô, e significa nesse contexto livrar de laços, desamarrar, tornar livre. Jesus veio para libertar os cativos do diabo. Essa libertação é também tida como uma cura ou livramento do poder do mal. Lucas capítulo 6 e o versículo 18. A palavra curados traduz o grego therapeu, de onde vem o vocábulo português terapia, e significa sarar, curar, restaurar a saúde. Ao libertar dos demônios, Jesus trata também de todos os efeitos colaterais. Lucas capítulo 10 e o versículo 19. Síntese do tópico 3. A natureza dos demônios declara que eles são seres criados, limitados, espirituais, malignos e imundos. Conclusão. Quer as forças descontroladas sejam pessoais ou impessoais, Jesus possui poder sobre todas elas. Em um mundo que nos parece inóspito, onde forças sobrenaturais se mostram maiores do que nós, temos a confiança que Deus está no controle de tudo. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical,
Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus os abençoe. Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.